Sejam bem-vindos a mais uma edição da ESEC TV, o magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui na Escola Superior de Educação. Eu sou a Cristiana e conto convosco nesta viagem de meia hora. Sonhos, cacos e fruta podre é uma exposição de Carlos Gomes e Sofia Vilar para visitar no Centro Cultural Penedo da Saudade. Uma série de fotografias e uma performance desafiam o olhar dos espectadores num jogo entre passado, presente e futuro. É assustador acreditar que alguém nos ama puramente sem algum dia nos poder magoar. É quase impossível, ou dura muito pouco, e é assustador isso. Inquieta-me a não percepção de uma intenção quando não está clara. Inquieta-me. Mexe-me e remexe-me por dentro a ambiguidade das ações, a bipolaridade de corações, as palavras que tanto explodem como depois escasseiam. Trocam as intuições. É que me prende a imagem, é provavelmente a minha incapacidade de a explicar. Provavelmente é essa minha incapacidade de a explicar e a minha capacidade de ficar maravilhado com uma imagem que acaba por resultar, seja agora, seja daqui a um mês, seja daqui a um ano. Uma proposta deste género, que eu pessoalmente, enquanto fotógrafo, me interessa bastante em ligar as linguagens e as narrativas, não passa só por fazer a fotografia e expô-la ou pendurá-la. Passa também por criar uma narrativa, uma história que se ligue ao espaço, e essa foi também muito a nossa preocupação. Nós temos a parte visual, a parte auditiva, temos estes dois estímulos diferentes, temos elementos nas várias salas, além da fotografia e do áudio, que também de observação e de interpretação, e para também levar um bocadinho à imaginação e fazerem a sua própria interpretação do porquê daquele objeto estar ali e como é que se relaciona. Fomos tentando criar alguma narrativa na disposição das imagens, de forma a criar um pouco a possibilidade de criar uma história, mas acho que é uma história contínua, ou seja, podemos ter divisões, mas que se vão ligando e guiando, como se fosse um bocadinho, como falamos aqui na nossa, pode-se dizer, sinopse, um bocadinho esta viagem entre o passado, o presente, o futuro, sem haver propriamente uma ordem. A forma como surgiu, acho que vem do início do processo também, que foi aumentando, começando numa coisinha e ficando cada vez maior. E foi o que aconteceu também na ocupação aqui do espaço, porque nós só quando chegamos aqui e percebemos como é que era o espaço, é que também percebemos, ok, nós podemos alargar isto. E daí até tinha surgido também a ideia da performance, não só por aí, mas porque também os textos que vão dialogar também com quem vier ver a exposição. Os textos, os poemas são de há 4, 5 anos atrás, e então que já não me identifico tanto, e então também surgiu a ideia da performance daí, também para dar um rumo aos poemas, ou seja, não comunicar apenas o que vão ver nestes 3 espaços, mas ainda levarem algo mais aí. Preocupações, palpitações, desejos, vontades que correm em mim. E eu quero correr para todo lado. Talvez por isso não corra para lado nenhum. Estou no jejum das concretizações, porque me encho de vontades e andam todas aos encontrões. E eu vivo nos serões de imaginar os campos em que gostaria de estar, mas não me jogo para campo.
Estes 3 espaços das positivos, porque relembro, o projeto tem 4 espaços, 4 momentos específicos, portanto os 3 primeiros são cada sala, cada tema, sonhos, cacos e fruta podre, e depois há a performance da Sofia. E em cada um desses espaços há uma instalação sonora e há uma instalação visual que faz a ligação e a ponte especificamente às imagens que estão retratadas. E a ideia é haver uma continuidade passado, presente, futuro, ou futuro, presente, passado. Cada um dos interlocutores fará depois essa ligação e deixamos isso em aberto, porque o espaço dialoga com a obra dialoga com o espaço. E nesse sentido a nossa proposta nunca é, nem nunca seria, desde o início, os teus poemas foram criados há 4 anos, mais, nós fotografámos há 2 anos atrás, portanto isto é um processo que se arrasta no tempo e foi útil nós crescermos no conceito e mesmo já na parte, quando fotografámos já tínhamos um bocadinho a ideia de narrativa em função destes 3 momentos, destes 3 poemas. Mas basicamente a proposta é essa, é nunca dar respostas, mas deixar questões. Para celebrar Luís de Camões, a guitarra portuguesa de Marta Pereira da Costa juntou-se ao piano de Rubem Alves e às palavras de António Fonseca. Camões, Mensagens para os Mensageiros, deu nome a este espetáculo que integrou o Festival das Artes Quebra Jazz e teve lugar no Anfiteatro Colina de Camões, na Quinta das Lágrimas. Desde o início que procurámos criar e promover espetáculos únicos, encomendas feitas pela Fundação Inês de Castro para o ciclo das palavras e das artes de palco, ou seja, grandes textos literários da nossa língua postos em cena. Esta noite, em estreia absoluta, outro magnífico projeto, ou não tivessem sido chamados a criá-los 2 grandes artistas. A guitarrista Marta Pereira da Costa e o ator António Fonseca, aos quais se junta o pianista Rubem Alves. O pedido da Fundação Inês de Castro foi uma coisa simples. Tragam os Lusíadas para o palco da Colina de Camões. Fácil. Então este projeto surgiu no contexto deste festival e foi um convite que foi crescendo, começou por ser para apresentar o meu novo disco, que saiu agora em maio, Sem Palavras, e apresentar os temas desse disco, e depois associado à temática do festival deste ano, foi-me proposto juntar a minha música à poesia de Camões, que seria interpretada pelo António Fonseca, e eu estive pronta para tudo, para mais um desafio e para poder aprender com esta experiência que tem sido a construção nos últimos meses deste espetáculo para apresentar hoje aqui. Eu há muito tempo que trabalho o Camões, nomeadamente os Lusíadas. A Marta há muito tempo que tem, algumas músicas são muito recentes, mas outras já são muito antigas. E a questão era de juntar as 2 memórias, de certa maneira, noutro objeto. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo o doce fruto, naquele engano da alma lido e cego, que a fortuna não deixa durar muito.
nos saudosos campos de Mondego, de teus formosos olhos nunca enxoito, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Do teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre ante seus olhos te traziam, quando dos teus formosos se apartavam. De noite em doces sonhos que mentiam, de dia em pensamentos que voavam, e quanto enfim cuidava e quanto via, eram tudo memórias de alegria. De outras belas senhoras e princesas, os desejados tálamos enjeita, que tudo, enfim, tu, puro amor, desprezas, quando um gesto suave te sujeita. Este foi, sem dúvida, assim, um desafio mais fora da caixa, onde, para além de fazer aquilo que eu sei, que compus, tenho que me adaptar a outra pessoa, adaptar-me às palavras, adaptar-me ao ritmo das palavras, àquilo que as palavras me fazem reagir. Isto foi um encontro entre nós os dois. Sem dúvida que os dois tivemos que chegar a meio caminho para estarmos juntos, para caminharmos juntos a partir daí. Foi longo, porque primeiro, por exemplo, tive uma primeira conversa com o professor José Carlos Seabra Pereira, que estará aí hoje, esta noite. Trocámos algumas impressões, porque era também a ideia, inicialmente era só meter as Lusíadas, mas o doutor Seabra Pereira sugeriu meter a lírica também, e eu achava que se devia meter a lírica também, não muito, mas alguma coisa. E portanto foi assim um aconchego, fui aconchegando, até o último constrangimento, que é isto só podia ter 40 minutos, e portanto há umas coisas que foram ao ar, que estavam escolhidas, mas foram ao ar. E portanto há toda uma série de... Os excertos foi aqueles que eu... Não é aqueles que eu mais gosto, há muitos que eu gosto muito, dos Lusíadas nomeadamente, mas por exemplo a lírica... Fui para coisas, por exemplo, há um soneto que eu não conhecia, que é sobre o Mondego, que é muito bonito, e que eu descobri agora, assim, eu só estou em Coimbra, não vou fazer uma coisa sobre o Mondego, por amor de Deus. Doces e claras águas do Mondego, doce repouso da minha lembrança, onde a comprida e pérfida esperança, longo tempo após ti me trouxe cego, de vós me aparto, sim. Porém não nego que ainda há longa memória que me alcança, me não deixa de vós fazer mudança. Mas quanto mais me alongo, mais me achego. Bem poderá a fortuna e este instrumento da alma levar por terra nova e estranha, oferecida ao mar remoto, ao vento. Mas a alma que de cá vos acompanha, nas asas do ligeiro pensamento, para vós águas voa e em vós se banha. Camões não matem o mensageiro, que é uma coisa que é uma lei da guerra antigamente, mesmo na Grécia e não sei o quê. Havia uma lei que era os mensageiros, o inimigo levava um mensageiro ao inimigo e era proibido matá-lo. Claro que às vezes eles matavam. E eu penso que o Camões está cheio, e eu gostava mais desse título. Eu acho que o Camões lido hoje, nos tempos de hoje, tem imensa coisa para nos fazer, para nos provocar o pensamento sobre o nosso mundo e sobre nós próprios. Eu acho que tem imenso. E, portanto, mensagens para mensageiros, ou não matem o mensageiro, é uma espécie de provocação a dizer, não, é assim, não deem cabo dos Lusíadas na escola, não deem cabo do Camões, porque depois põe-se a dividir orações e a fazer aquilo, dão cabo da poesia, não deem cabo. Quer dizer, há outra maneira de abordar esta coisa. E para mim é mais isso. Mensagens, o matem tinha mais esse sentido. Bem poderas, ao sol da vista destes teus raios, apartar aquele dia, como desceva a mesa de Tiestes, quando os filhos por mão de Atreu comia. Vós, ó côncavos vales, pudestes a vosso extremo ouvir, da boca de frio o nome do seu Pedro, que lhe ouvistes, por muito grande espaço repetistes, assim como a Bonina, que acordada antes do tempo foi cândida e bela, sendo das mãos lascivas maltratada da menina que a trouxe na capela, o cheiro traz perdido e a cor murchada, tal está morta, a pálida donzela, secas de rosto as rosas e perdida, a branca e viva cor com a doce vida. As filhas do Mondego, a morte escura, longo tempo chorando memoraram, e por memória eterna em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. O nome lhe puseram, que ainda dura, dos amores de Inês que ali passaram. Vede? Fresca fonte rega as flores,
Que lágrimas são a água e o nome, amor. Retrato Rotativo, Mário Cesarini, é o título da exposição que podemos visitar no Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, realizada em parceria com a Fundação Coupertino de Miranda. Esta mostra apresenta uma diversidade de obras, técnicas e materiais que revelam a riqueza e a complexidade do autor e do movimento surrealista em Portugal. A exposição Retrato Rotativo Mário Cesarini é mais uma colaboração do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra com uma coleção privada da Fundação Coupertino de Miranda, de Vila Nova Famalicão, que tem um enorme acervo da obra de Mário Cesarini, que é um dos expoentes máximos do surrealismo português, não é? E pretende mostrar a grande diversidade da obra de Mário Cesarini no contexto do surrealismo português e depois também em momentos mais recentes da sua produção, digamos, mais próximos daquilo que chamamos contemporaneidade. Vamos aqui nesta exposição encerrar, digamos, aqui o ciclo do centenário do nascimento de Mário Cesarini e, como não poderia deixar de ser, pretendemos nesta exposição dar a conhecer o artista em todas as suas fases. A literatura está muito presente em toda a obra de Mário Cesarini e esta exposição pretende também mostrar isso, como pretende também mostrar que experimentou várias técnicas e foi pioneiro também em algumas delas e nos próprios materiais que usava. Temos mesmo aqui atrás de mim as portadas do seu ateliê, que serviram para pintar, e do verso desta portada tem mesmo a inscrição que diz: o Cesarini esteve aqui em 1972. Na fase de finais de 40 são obras mais escuras, depois em 70 temos aqui as obras mais coloridas, mas vamos encontrando também estas novas técnicas da sua profigura, em que lançava tinta da China e que soprava, a cismofigura, ia no elétrico e deixava o lápis, a caneta, desenhar de acordo com a trepidação do elétrico, os próprios aquamotos, em que lançava tinta para a água, ou seja, temos aqui o acaso acontecer em muitas das obras que encontramos aqui. Noutras temos aqui uma mensagem clara que também pretendia passar nas suas obras, críticas também ao regime que viveu, e vemos aqui o Cesarini, o artista e o homem também presente nas suas obras. O título da própria exposição é emprestado
de uma dessas pinturas, que se chama Retrato Rotativo de Jean Genet, que é uma obra muito interessante porque o próprio Mário Cesarini assina de duas formas, ou seja, é uma obra que na verdade pode ser rotativa, pode ser rodada. E curiosamente foi uma das obras que esteve perdida, entre aspas, não é? Durante vários anos, porque estava na coleção BPN, ex-BPN, não é? Até ser adquirida pelo Estado mais tarde, mas que de alguma maneira esteve desaparecida, foi procurada por vários curadores e não era encontrada, não é? E depois, finalmente, há muito pouco tempo, acabou por ser também mostrada no MAT, numa grande exposição sobre o surrealismo, feita por João Pinheiranda, não é? E, portanto, agora volta-se a ver aqui em Coimbra como uma das principais obras, não é? Quer da coleção de arte contemporânea do Estado, aqui em depósito, quer também desta exposição. Mário Cesarini respirava liberdade e conseguimos perceber isto nas suas obras e na sua literatura, porque para além de ser um excelente artista, sem dúvida que foi um fantástico escritor. E para nós, Fundação, é muito importante esta coleção, porque permite-nos dar a conhecer o nosso espaço através de um dos nomes principais do surrealismo português, considerado até o pai do surrealismo português, e vamos aqui associando quer ao centenário Mário Cesarini, que iniciamos o ano passado, a 9 de agosto. Ele nasceu a 9 de agosto de 1923, faleceu a 26 de novembro de 2006, e este ano também nos associamos aqui ao surrealismo internacional, ao centenário do Manifesto do Surrealismo, iniciado em Paris, e para nós esta exposição comunica esses dois marcos importantes e essa liberdade também do 25 de Abril, que permitiu viverem mais em pleno, porque o Cesarini sofreu bastante essas represálias da ditadura portuguesa, que com o 25 de Abril deixou de ser perseguido e de ser acusado de vagabundagem, e isso deu-lhe aqui uma maior liberdade, que já era livre, mas ainda foi mais livre com este marco do 25 de Abril. E assim chegamos ao fim desta edição. Marcamos encontro aqui, já na próxima semana. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho online e rever os nossos programas na RTP Play ou nos nossos canais. Obrigada por terem ficado desse lado. Desejo-vos uma ótima semana.